meus amados irmãos e irmãs da Rádio Voz do Coração Imaculado, 770 AM de Anápolis. É com muita alegria no coração, na alma, que nós hoje iniciamos um novo programa na Rádio Voz do Coração Imaculado, rádio mantida pelos frades franciscanos da Imaculada, aqui na paróquia São João Batista, em Anápolis. Né? Na mesa de som nós temos o Frei Lúcio, nosso amado Frei Lúcio, né? E hoje nós vamos iniciar um novo programa na rádio. O programa se chama A Voz da Fé. O meu nome é Alessandro, né? E a intenção desse programa nosso é nós podermos refletir um pouco sobre assuntos da atualidade e, diante desses assuntos da atualidade, nós podermos fazer um olhar da fé católica sobre esses fatos. Né? Nós muitas vezes nos deparamos com vários assuntos que a mídia coloca, várias situações do nosso dia a dia, vários acontecimentos que influenciam a nossa vida, seja a nossa vida privada, seja a nossa vida familiar, a nossa vida social. E às vezes nós, como católicos, não conseguimos saber como nos posicionar. Assim, qual seria a visão da nossa fé? Qual seria a visão da Igreja sobre esses assuntos que nós nos deparamos no nosso dia a dia? Qual deve ser o posicionamento do católico diante de tantos problemas, tantas adversidades, tantos desafios que nós nos deparamos no dia a dia? Esse programa, A Voz da Fé, quer ser justamente esse auxílio, essa força, essa luz, né? Uma luz, uma lanterna que indica o caminho para que os católicos possam se manter fiéis à sua fé, fiéis à doutrina da Igreja, fiéis àquilo que o Espírito Santo, que Maria Santíssima espera de cada um de nós, e que nós possamos testemunhar a nossa fé, nos mantermos em comunhão, em união com Deus. Esse é o objetivo do programa A Voz da Fé. É dar justamente uma voz, uma visão da fé sobre fatos da atualidade. E diante desses fatos, a gente poder ter aquele comportamento correto, ter aquela interpretação correta, para que nós não percamos a nossa comunhão com Deus. Porque, de uma maneira muito prática, meus amados, nós podemos perceber que muitas pessoas hoje se autodenominam religiosas, se dizem católicas, mas quando nós nos deparamos com a vida prática dessa pessoa, nós podemos observar que essa pessoa não tem nada de católico no seu dia a dia. Às vezes o seu catolicismo se resume em ir na missa. Isso quando muito, né? Quando de fato a pessoa vai na missa todos os domingos, né? E às vezes a pessoa comunga, não comunga, ou se comunga, não confessa como deveria, né? Com a regularidade. Às vezes em casa não tem aquela vida de oração, seja particular ou seja em família, como deveria. E vai levando a vida, né? Vai empurrando. E a nossa sociedade vai se transformando, as coisas vão acontecendo e os católicos não pegam o seu papel de protagonistas da história, porque esse é o papel que o católico tem que ser, papel de protagonista da história, como diz Jesus na parábola, né? Nós temos que ser fermentos na massa. Podemos até ser invisíveis, como o fermento é invisível, como o fermento é invisível na massa do bolo, mas se não tiver o fermento, não faz o bolo crescer. Assim deve ser o católico. Ele até pode ser invisível em certos momentos, mas ele tem que estar ali. A sua presença tem que fazer a massa do bolo crescer. Tem que fazer a diferença. Em outras figuras de linguagem, em outras parábolas, Jesus cita, compara os católicos, né, os fiéis, os cristãos, como sal,
como o sal. Ora, o sal está ali para salgar, para dar sabor, para conservar as coisas boas na sociedade. Mas se o sal perde o seu sabor, que funcionalidade tem o sal? Jesus nos compara à luz de um lampião, de uma lanterna dentro de casa. Ora, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, diz nosso Senhor. Mas acende essa lâmpada para colocá-la em cima da mesa ou no alto da casa e para iluminar todo o ambiente. Assim deve ser o comportamento cristão. Assim deve ser a vivência de um católico. Um católico que não vive a sua fé de maneira plena, ele não consegue contagiar Cristo para os outros e não consegue fazer a diferença na vida dos outros. Então, meus amados, minhas amadas irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, quero convidar vocês a toda semana, sábado, por volta das 10 horas, que nós temos o programa do nosso irmão também, que termina antes, a Perfeita Alegria, que acaba aproximadamente por volta das 10. Então, todo sábado, por volta das 10 horas da manhã, nós vamos estar sempre fazendo, com a graça de Deus, se assim Deus o permitir, Nossa Senhora, São José, São João Batista, que é o padroeiro dessa paróquia, dessa comunidade. Vamos iniciar uma longa, eu espero que seja uma longa e próspera caminhada, para ajudarmos a espalhar a palavra de Deus e ajudar a você, fiel, a viver bem a sua fé, a viver bem a tua vivência do Evangelho, a saber como na sociedade, como no dia a dia eu posso fazer a diferença. Então, para isso, depois dessa introdução que nós fizemos, gostaria de convidar a todos a fazermos uma oração, para que contemos com as bênçãos do Espírito Santo, de Maria Santíssima, que é a padroeira, e que essa rádio leva o nome do coração da nossa mãe, Rádio Voz do Coração Imaculado. Vamos pedir a bênção de nossa Mãe Santíssima para que ela possa iluminar esse programa, nos abençoar e ela seja a verdadeira dona, ela seja a pessoa a conduzir esse programa. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora, com a certeza em que Maria Santíssima está aqui conosco, vamos também invocar o Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo encontra Maria Santíssima, o Espírito Santo consegue infundir mais as suas graças, as suas bênçãos, e Maria está conosco agora nesse momento. Vinde, Espírito Santo, e encheis os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que São José, patrono universal da Igreja, pai adotivo do menino Jesus, esposo puríssimo da Santíssima Virgem Maria, terror dos demônios, esteja conosco. E São João Batista, esse grande profeta, primo de nosso Senhor, padroeiro dessa paróquia, também possa abençoar os nossos trabalhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amados, hoje
como é a proposta do programa, né? Nós pegarmos um tema da atualidade e podermos trabalhar os assuntos da fé, né, filosóficos, da catequese, em cima de algum tema presente, eu acho que não poderíamos começar de maneira diferente sem falarmos da situação que vivemos essa semana, né? Se não me falha a memória, foi na quarta-feira, onde nós tivemos no Congresso Nacional aquela votação em que foi decidido se o Congresso permitiria ou não o presidente da República em exercício ser afastado do seu cargo para que ele pudesse ser investigado. Para deixar bem claro, meus amados, hoje eu não vou entrar no mérito de questões partidárias, de correntes, direita e esquerda, só naquilo que for de fato importante, né, para o nosso tema. O que eu quero trabalhar sobre essa votação, como ela se deu, as coisas como aconteceram, eu quero tratar do tema da moral, a moral cristã. Porque às vezes é um tema que nós não vemos muito presente, seja nas próprias homilias, né, dominicais, ou em cursos, né, de formação que são dadas nas paróquias. Então eu acho que é um tema importante, porque o católico ele tem que ter muita noção, e a Igreja Católica ela tem um vasto material que fala sobre a moral, como deve ser o comportamento moral das pessoas, né? Obviamente tendo em vista a fé, né? E tendo vista também os princípios filosóficos da moralidade, da ética, correto? E, infelizmente, se nós nos deparamos com essa situação tão degradada da nossa sociedade atual, é porque as pessoas hoje não sabem mais como ter um comportamento moral, como ter um comportamento ético, né? As pessoas perderam a noção do que é ser moral, do que é ser ético. Vamos aos fatos objetivos, e aqui eu peço para que todos façam um esforço de, independente de posições partidárias, de opiniões pessoais, vamos procurar fazer uma análise filosófica, né, num primeiro momento, estrito, imparcial, onde a gente possa analisar o fato como se deu, e a partir de então a gente pegar os ensinamentos católicos, os ensinamentos cristãos da nossa fé sobre o tema, né? Vejamos. Primeiramente, é claro, eu acho que está bem claro para todo mundo que houve indícios contundentes de que o atual presidente da República, né, que era vice da antiga presidente, né, que assumiu com o impeachment dela, que o atual presidente teve uma conversa, como os repórteres gostam de utilizar, não muito republicanas, né, com aquele Wesley Batista, né, e teve o seu deputado lá, né, que era o seu braço direito e tal, e recebeu aquela mala de dinheiro e não sei o quê. Bom, qual que era a questão? A questão é que a nossa Constituição prevê que para se investigar o presidente da República, é necessário, antes do Supremo investigá-lo, é necessário que o Congresso Nacional autorize. Isso tudo visando o quê? Uma estabilidade política, né, dentro da sociedade. Ok? Porque, obviamente, o presidente da República é uma figura, a mais importante, vamos dizer, uma das mais importantes da República, né? É o chefe do Estado, da nação, tá? E não é qualquer denúncia que, de fato, deveria prosperar sobre ele, porque senão, se alguém quiser fraudar ou incriminar indevidamente o presidente, né? Poderia se criar um caos na sociedade e a gente não ter uma ordem, né, de direito dentro da sociedade, e obviamente a confusão estaria feita.
Né? Pois bem, nós vimos o que aconteceu. Né? Nós vimos que os deputados votaram, e isso foi noticiado amplamente pela mídia, amplamente. Toda uma articulação política às vésperas da votação, em que, na prática, os votos foram comprados. Né? Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde foi visto esse assunto de maneira preliminar. Né? Foram trocados abertamente deputados, apenas para o governo ter uma vitória ali, porque com os deputados que estavam ali primeiramente, iria ser aprovado um relatório em que aprovaria a continuação da investigação do presidente, ou seja, essa investigação seguiria para o Supremo e aí o presidente seria afastado por um período de até 180 dias, ok? Isso aí, estou explicando para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de saber como funciona, para saber como as coisas se deram. Né? Então ele seria afastado. Né? Quem assumiria seria o presidente atual da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ok? A presidência interinamente, enquanto o presidente estivesse sendo investigado. A questão é que os votos, a maneira como aquilo foi construído, não foi pela convicção pessoal dos deputados que ali estavam. Entendem, meus amados? E aí é que eu quero entrar, deixar o gancho para que nós possamos tratar o verdadeiro tema que eu quero tratar com vocês, que é da moralidade, a moral. Né? Os deputados que ali foram colocados, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, eles foram colocados para gerar uma vitória artificial, para que demonstrasse que o presidente não deveria ser investigado. E depois, quando essa votação foi para o Congresso, né, para o plenário da Câmara, ok? Ali nós vimos, ao longo desses dias, os dias de recesso que aconteceram, várias negociatas de compra de voto. Quer dizer, liberar verbas para o seu deputado ficar bem com a sua base eleitoral e, em troca, ele votaria contra o prosseguimento da denúncia ao presidente. Sob a desculpa, né, e aqui é que está a jogada, que eu gostaria que a gente prestasse atenção. Sob a seguinte argumentação: não, aqui a gente não está falando que o presidente não será investigado. Ele será, mas depois. Agora nós precisamos de estabilidade política para que o presidente faça as reformas necessárias. Aí depois ele se entende com a justiça e faz aquilo que achar que deve ser feito. A justiça vai incriminá-lo ou não. A pergunta que nós, como... Vocês entendem? Eu não estou entrando no mérito de partido, eu não estou entrando nem no mérito das reformas, se elas precisam ser feitas realmente ou não. Eu não estou entrando nesse mérito. A questão que eu quero discutir com vocês é a moralidade da ação. A moralidade. Meus amados, será que o nosso país... Nós sabemos que nós estamos passando por um momento conturbado político já há um bom tempo. Bem complicado. Né? Será que o nosso país, de fato, precisa dessa estabilidade política de um presidente que tem fortes indícios que cometeu corrupção em prol de uma estabilidade que permita realizar reformas? Ou nós precisamos ser éticos, morais, e se existe uma suspeita grave sobre o presidente, sim, deveríamos ter permitido que ele fosse investigado. Mas e aí vai virar o caos? Pode voltar um governante tal a ser eleito? Mas eu pergunto, e aí, Nós não vivemos numa democracia? Não é isso que o povo quis? Se o povo acabasse votando e escolhesse outra pessoa que talvez não seja do meu agrado, que não seja do seu agrado, paciência. Isso é democracia. Agora, será que tudo é permitido em prol de uma finalidade?
Isso é uma máxima de Maquiavel, daí que vem o termo de maquiavélico, onde ele afirma que os fins, assim, as finalidades, o porquê de você estar fazendo alguma coisa justifica os meios, ou seja, justifica as coisas que você faz. Nessa máxima maquiavélica, o que ocorre? Ela diz que você pode fazer coisas erradas, ou coisas não tão certas, ou coisas mais ou menos, em prol de um bem maior, lá no fim. Será que a moral católica concorda com isso? Será que a nossa fé está de acordo? É isso que eu gostaria de meditar com vocês hoje, nesse programa. Então, lançado aí o tema, né, do nosso programa, gostaria de chamar o primeiro intervalo, né, Frei Lúcio? Colocarmos uma música para os nossos. Aí, se você que está acompanhando na rádio, chama mais pessoa para ouvir, né? Você está fazendo sua comida, fazendo alguma atividade, levando a gente de carona no seu carro. Você que está acompanhando a gente pela internet ao vivo, se puder compartilhar, chamar mais pessoas para participarem, a gente agradece. E aí a gente continua o nosso tema após a música de intervalo, ok? Fiquemos com Deus e vamos ouvir a nossa música no programa A Voz da Fé, na Rádio Voz do Coração Imaculado. Paz e bem a todos. Time after time, you always shine.
Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, 770 AM de Anápolis, dos frades franciscanos da Imaculada, na paróquia São João Batista, aqui mesmo em Anápolis. Sejam bem-vindos de volta ao programa A Voz da Fé, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Também um forte abraço para vocês. Meus amados, no primeiro bloco do programa, eu quis colocar para vocês, uma provocação sobre qual seria o comportamento moral correto dos seres humanos, Nós meditarmos um pouco sobre a moralidade dos atos humanos. Como um gancho, como um gancho mesmo, Assim, um estupim para que nós pudéssemos tratar desse assunto. Eu puxei o tema no bloco anterior, falei da votação que nós tivemos essa semana, que o Congresso Nacional fez para dar ou não autorização do Supremo Tribunal Federal investigar o presidente em exercício da República, o vice, o presidente, o atual presidente Temer, e se ele poderia ser investigado pelo Supremo Tribunal, e com isso, obviamente, ele seria afastado por um período de até 180 dias, e aí, interinamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, exerceria o poder da presidência da República durante esse período de investigação. O questionamento que eu fiz no bloco anterior, e aí para os que chegaram agora e tudo mais, e não estão, e não acompanharam o primeiro bloco, a gente não está entrando no mérito de partidos, de correntes políticas, não é isso, das reformas, possíveis reformas, não. A nossa questão aqui é a moralidade do ato. Nós vimos muitos deputados alegando que, em prol de uma estabilidade política, em prol de possíveis reformas que seriam necessárias, ou seja, em prol de um bem maior, no fim, seria justificável cometer um ato imperfeito, ou seja, não autorizar uma investigação do presidente, mesmo que com provas, com indícios contundentes de que houve corrupção. Ora, nós sabemos que talvez uma boa parte dos deputados que ali votaram, e aí a gente também não vai entrar no mérito, de julgar as pessoas que lá votaram, mas talvez alguns votaram de fato com um voto de consciência, achando que isso era o correto. Outros votaram contra isso, porque não achavam que isso era correto, certo? E existem os extremos totalmente negativos. Aqueles que foram comprados para votar favoravelmente ao governo, como o governo anterior também fez na época do impeachment, A mesma coisa. Assim, infelizmente, os que hoje são oposição, eles não têm moral nenhuma para falar dos que estão hoje na situação no poder, porque eles fizeram exatamente as mesmas coisas que estão sendo feitas hoje. As mesmas coisas. Por isso que a população olha para aquilo dali e não tem credibilidade nenhuma, porque como você vai falar de uma coisa, você não tem moral para falar, E existem aqueles que queriam também que o presidente fosse investigado por revanchismo, por raiva, porque perderam o poder, que aí também já não é o motivo perfeito. A questão é a moralidade. Meus amados, o catecismo da Igreja Católica, o novo catecismo, ele é dividido em 4 grandes partes. Uma parte que trata sobre a fé do credo, uma parte que trata sobre os mandamentos da vida cristã, outra parte que vai falar sobre os sacramentos e outra sobre a vida de oração. Pois bem, a parte que nós vamos pegar para falarmos da moralidade dos atos humanos é a parte dos mandamentos. Antes de entrar nos mandamentos, o catecismo fala sobre a moralidade dos atos humanos. Então, na sua primeira seção, a vocação do homem na vida do espírito, no capítulo 1º, artigo 4º do catecismo, a gente tem esse tema: a moralidade dos atos humanos.
No número 1749 do Catecismo, tá? Quem não tiver o Catecismo em casa, depois pode olhar na internet, tá? É fácil de achar o Catecismo da Igreja. Então, se depois você quiser aprofundar o seu estudo, a sua leitura sobre o tema, pesquise na internet, na própria página do Vaticano tem, outras páginas católicas disponibilizam o texto, então você não precisa comprar, você tem fácil acesso. Então, no número 1749 do Catecismo da Igreja Católica, quando ele abre esse tema, a moralidade dos atos humanos, o parágrafo ele fala assim: a liberdade faz do homem um sujeito moral. Ou seja, primeira coisa, a Igreja afirma que nós somos livres. A Igreja crê no livre-arbítrio. É óbvio que as ciências modernas, a psicologia, a própria sociologia e a filosofia, já há muito mais tempo, nós sabemos que existem circunstâncias sociais, circunstâncias familiares, né? Uma série de fatores, até biológicos mesmo, que meio que condicionam essa nossa liberdade. Então, nem tudo aquilo que nós achamos que nós fazemos de maneira livre, de fato nós fazemos de maneira livre. Nós podemos ter sofrido algum tipo de condicionamento, seja social ou biológico, né? Criação de valores que nós temos, que vão condicionar algumas escolhas que nós fazemos. Mas lá no fim, no âmago, no fundo da questão, né? No centro lá do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, a Igreja crê firmemente que nós sim somos livres. Então, pegando o exemplo prático dessa semana, os deputados, eles foram livres, tá? Livres para escolher como agir. E essa liberdade nos faz sujeitos morais. O que é ser um sujeito moral? O catecismo continua. Quando age de forma deliberada, ou seja, quando nós agimos, fazemos qualquer coisa com a intenção de realizar aquela coisa, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Ou seja, nós somos donos das nossas atitudes. Um grande problema da sociedade atual, um grande problema, e isso é muito fruto da criação que os pais dão aos seus filhos, é que as pessoas acham que os seus atos não têm consequências, né? Que a forma como agimos não gera consequências práticas e que nós não somos responsáveis por ela. E isso aqui o catecismo deixa bem claro. Nós somos o pai de nossos atos. O pai de nossos atos. Então nós temos responsabilidade, nós somos donos dos nossos atos. Tá? Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente. São bons ou maus. Então todo ato humano, nós podemos, de alguma maneira, classificá-lo como bom ou mal. Mesmo aqueles atos que, numa primeira vista, possam ser amorais. Ou seja, não é que eles não são nem morais nem imorais. Amorais, que não teriam nenhum juízo de valor. De alguma forma, nós sempre podemos classificar um ato como sendo bom ou mal. E por que eu estou colocando isso? Porque as pessoas hoje vivem, e até por causa da nossa legislação do nosso país, que passa uma sensação de impunidade muito grande, né? As pessoas elas agem como se elas não têm preocupação com aquilo que elas estão fazendo, né? Traga isso para a tua vida familiar, traga isso para a tua vida do teu trabalho, porque presta atenção, isso, gente, isso na nossa sociedade é muito importante, mas para os cristãos, para os católicos, de uma maneira especial, isso tem uma gravidade maior ainda. Porque mesmo que você tenha consciência que algum ato que você faça, que seja imoral, seja errado, né? Às vezes não vai ter nenhum tipo de punição humana, mas nós temos a consciência de que Deus vê todos os atos, que Deus olha tudo, Deus observa tudo. Então, se a justiça humana, se nossos familiares, nossos amigos não
pegarem o nosso ato, não souberem do nosso ato imoral, vamos dizer assim. E imoral não é só a questão da sexualidade, tá, gente? Né? Aqui a gente, nesse exemplo prático que a gente está falando, é de corrupção. Mas existem tantas outras atitudes imorais que nós podemos tomar no nosso dia a dia, né? Desde coisas pequenas, fúteis, como furar uma fila, né? Coisas bestas assim, crianças roubam uma balinha de uma loja de doce, né? Coisas bobas, até coisas mais graves, né? Como trair a esposa, passar a perna num colega de trabalho para você conseguir subir, você falar mal de alguém, espalhar uma fofoca e tudo mais. São atos imorais. São atos imorais. E nós somos responsabilizados por isso. A igreja, na sua doutrina, deixa isso muito bem claro. Nós seremos responsabilizados por Deus pelas coisas que nós fizemos na nossa vida, seja de bom, seja de mal. Hoje, essa praga da corrupção que nós vemos em nossa nação, ela se dá de maneira principal porque as pessoas não creem mais em Deus. As pessoas não creem mais. Entende? A principal preocupação da pessoa, de um político corrupto, que é o exemplo que nós estamos trabalhando, não deveria ser a primeira preocupação dele, não tinha que ser, eu posso ser preso. Eu posso ser preso pela Lava Jato ou qualquer outra operação da Polícia Federal e eu posso parar na cadeia. Não! A principal preocupação dessa pessoa tinha que ser, cara, se eu agir assim, eu posso ser condenado ao inferno. A minha alma pode passar a eternidade toda longe de Deus, longe das pessoas minhas queridas que forem para o céu. Entendem? Esse é o centro da questão, que hoje as pessoas não creem mais. A verdade é essa. As pessoas não se preocupam mais em não ofender a Deus. Quando muito, as pessoas se preocupam em não ser presas. E isso mostra uma total paganização da sociedade. Como a nossa sociedade está se tornando uma sociedade apóstata, uma sociedade que abandonou Deus, que não crê em mais nada. Pois, como eu disse, é muito fácil para nós falarmos, não, eu creio em Deus, eu sou religioso, vou até na minha missa, vou no meu culto, vou no meu centro espírita, me reúno, faço uma reunião aqui, muito bonito isso. Mas na vida prática da pessoa, a pessoa é cheia de atos imorais. Que religião é essa? São Tiago, na sua carta, ele deixa muito claro, a fé sem obras é morta. Se nós falamos que cremos, mas não temos atitudes que condizem com a nossa fé, que fé é essa? Que fé é essa? É uma fé falsa, amados. Essa é a questão. Seguindo no que o catecismo fala, e aí eu queria dizer, né, avançar aquilo, né, aquele motivo do voto, vamos analisar, sempre lembrando, né, abstraindo dessa questão de partidos, de corrente de direita, de esquerda, né, que se merece, se precisa da reforma, se não precisa, tal. Vamos tentar analisar a coisa de maneira objetiva filosoficamente, e aí a gente coloca a visão teológica em cima disso. Partindo do princípio, não daqueles que votaram porque foram comprados e não aqueles que votaram porque foram por revanchismo, mas vamos nos ater àqueles que votaram porque examinaram a sua consciência, né? Se é que teve alguns que fizeram isso, mas vamos crer que sim, né? Não podemos generalizar, talvez tenha até uma maioria lá no Congresso que seja má hoje, mas eu quero crer que há pessoas de bem ali, né? Quero crer que há pessoas de bem, e nós sabemos que tem pessoas de bem ali, tá? Vamos pensar assim, essas pessoas que votaram da seguinte maneira, não, eu vou permitir que o presidente não seja investigado, porque eu estou visando um bem maior lá no fim, que seria uma estabilidade política,
e as reformas, dizendo, mais uma vez, que não estamos entrando no mérito se as reformas são boas ou não. Ele está partindo do princípio, a pessoa que pensou assim, ela parte do princípio que a estabilidade política e as reformas são boas, tá? Isso eu quero que você faça um paralelo na tua vida. Às vezes nós podemos tomar atitudes na nossa vida que a gente pode pensar assim, não, eu vou fazer isso aqui agora, isso pode até ser imperfeito aqui, errado até mesmo, mas eu estou visando um bem maior ali atrás, ali na frente. Tá? O que o catecismo fala sobre isso? Vejamos o número 1759 do catecismo. Ele fala: não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. Essa frase, ela é de Santo Tomás de Aquino, que o catecismo cita. Vou repeti-la. Não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. Aí o catecismo complementa: o fim não justifica os meios. Está vendo o que a nossa fé nos ensina? Mesmo que a finalidade, o propósito final seja bom, seja santo, seja digno, eu não posso fazer uso de atos moralmente ruins, falhos, para atingir esse propósito final. Essa é a clareza que o catecismo nos dá. Olha o que fala no número seguinte do catecismo, 1760. O ato moralmente bom supõe, ou seja, o ato bom, que é bom, moralmente bom, supõe ao mesmo tempo, ou seja, tem que ter coisas concomitantes, a bondade do objeto, ou seja, a coisa que você está fazendo em si tem que ser boa, a finalidade, ou seja, o porquê você está fazendo aquela coisa tem que ser boa, e as circunstâncias. As circunstâncias que envolvem têm que ser boa. É sobre isso que eu quero falar no próximo bloco do programa. Nós vamos fazer mais uma pausa agora, e aí eu vou falar disso no próximo bloco. Fazer uma análise desse caso específico, que foi a votação no Congresso, que nós tivemos essa semana. Será que votar contra a investigação do presidente, como foi votado, ela é, ao mesmo tempo, foi boa no seu ato em si, na finalidade e nas circunstâncias que envolviam? Vamos pensar sobre isso? Você que está nos ouvindo no rádio, você que está acompanhando aí o programa, fazendo seus afazeres domésticos, acompanhando, dando carona a gente no seu carro, você que está acompanhando a gente nas redes sociais, muito obrigado. E vamos pensar, vamos meditar nisso no próximo bloco. Vamos ouvir mais uma musiquinha, O Frei Lúcio vai colocar pra gente mais uma música, e aí a gente vai pro próximo bloco do nosso programa. Louvado seja os sagrados corações de Jesus e Maria, e para sempre sejam louvados. Desfazendo na terra.
Meus amados irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, 770 AM em Anápolis, rádio mantida pelos frades franciscanos da Imaculada, na paróquia São João Batista. Sejam bem-vindos de volta ao nosso último bloco do programa A Voz da Fé, o primeiro programa que nós fazemos nessa rádio, e se Deus quiser, com a bênção de Maria Santíssima, de São João Batista, São José, de Nosso Senhor, o primeiro de muitos outros programas que possam ajudar a todos os fiéis católicos, aos cristãos, homens e mulheres de boa vontade, a terem uma visão da sua fé, né, mais esclarecida sobre os fatos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. No programa de hoje nós estamos tratando da questão da moralidade dos atos humanos, e principalmente tratando do tema se os fins justificam os meios. E nós percebemos já, pelas palavras do próprio catecismo, as palavras do próprio Santo Tomás de Aquino, que não, os fins não justificam os meios. Não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. Como exemplo, nós estamos pegando essa situação da votação que nós tivemos no meio dessa semana, em que o Congresso não autorizou o prosseguimento da denúncia, né, da investigação da denúncia contra o presidente da República, embora nós tivemos amplamente divulgado pela imprensa fortíssimos indícios, né, de corrupção, de prática de corrupção, né, por parte do chefe máximo da nossa nação, né? E aqui, deixando bem claro que nós não estamos fazendo nenhuma apologia nem nada de corrente partidária, ok? Não é essa a intenção desse programa. Podemos até num programa futuro tratar sobre a questão de que se um católico pode apoiar uma corrente ou outra política. A igreja fala sobre isso, ela tem documentos que tratam sobre isso, e nós poderemos estar tratando esse assunto num programa futuro, e pretendo até trabalhá-lo, tá? Mas a grande questão é a justificativa que foi dada. O que nós percebemos foi que os deputados perceberam que havia indícios, aqueles que obviamente não foram comprados, né? Perceberam que havia indícios, mas em nome de uma governabilidade, de possíveis reformas, que eu também não estou entrando no mérito se as reformas são realmente necessárias ou não, são boas ou não, mas eles partindo do princípio que sim, que são boas, que são necessárias, em nome dessas possíveis reformas e tudo mais, não vamos investigar agora o presidente, vamos deixar uma pessoa, né, como ele no poder, para que as coisas possam prosseguir, né? E é essa a questão, né, e que eu quero trazer para o dia a dia nosso, que a igreja deixa bem claro. A gente não pode permitir que atos moralmente duvidosos, que atos moralmente errados sejam praticados em prol de um bem maior lá na frente. Então, assim, a postura que o católico tem que ter é de indignação pelo que aconteceu essa semana. Temos que rezar muito pela nossa nação. Eu convido a você a orar. Que mais importante, ir para a rua é importante? Sim, é importante. Mas rezar pela nossa nação, fazer penitência, aquela oração belíssima que nós temos diante do Santíssimo Sacramento, que nós rezamos pelo chefe da nação e do Estado, né? Rezarmos diante do Santíssimo, rezarmos diante de Nosso Senhor, fazermos nossas penitências, pedindo para que Deus e Maria Santíssima iluminem a nossa nação, e que toda essa confusão que nós estamos vivendo aí seja, na verdade, um início de um expurgo, o início de uma purificação, para que a nossa nação possa começar a caminhar em passos firmes, em prol aquilo do que é moralmente correto, moralmente santo, né? Moralmente justo. Espero também, né, vamos rezar para que no ano que vem, 2018, pessoas boas, pessoas de bem, católicos, né, cristãos, pessoas com boa índole, né, se animem a participar da vida política e possam fazer a diferença para o bem. Porque também a nossa situação está do jeito que está, porque as pessoas boas
se acovardam. As pessoas boas não se animam em participar. E eu até entendo, não julgo essas pessoas, porque eu sei que é muito difícil mesmo esse meio. Mas é necessário que nós possamos nos colocar diante de Deus, e aqueles que verificarem que tenham a vocação para trabalhar, para agir nesse meio, que se coloquem à disposição de Deus e deixe Deus fazer a obra. Se coloque à disposição das pessoas, né? Se as pessoas de bem não participarem da vida política, só sobrarão os maus. E aí a nossa sociedade não vai mudar, não vai melhorar. Não vai melhorar. Trabalhando então o último ponto que eu queria sobre a questão da moralidade, né? Queria falar sobre esses 2 últimos itens aqui do catecismo, e que isso sirva para a nossa vida prática, para que nós não repitamos o que aconteceu no Congresso Nacional essa semana, que nós não repitamos isso na nossa vida prática, na nossa vida familiar, pessoal. O ato moralmente bom supõe ao mesmo tempo a bondade do objeto, ou seja, nós sempre temos que pensar, isso que eu vou fazer é bom? É correto o que eu vou fazer? É correto em si a coisa? Porque se a coisa em si não for correta, mesmo que eu tenha uma finalidade boa, isso em si já não é justificável pela moral católica. Às vezes a coisa que eu quero fazer em si ela é boa, ela não tem nada de errado, mas a finalidade pela qual eu estou fazendo é errada. Eu vou tentar colocar isso em exemplos práticos, tipo a bondade do objeto, né? Roubar é intrinsecamente errado. Então mesmo aquela história do Robin Hood, né? Eu vou roubar para dar para os pobres, está errado em si. Entende? A finalidade era boa, eu quero distribuir bens aos pobres, mas o objeto em si é mau, que é o roubo. Entende? Às vezes eu tenho às vezes a finalidade é ruim, o objeto é bom. Por exemplo, às vezes você trata bem um chefe no teu trabalho, trata bem um parente teu. Tratar bem as pessoas, objetivamente, é um ato bom. Mas às vezes você faz isso por interesse, ou para prejudicar outra pessoa. Aí você transforma um ato que objetivamente é bom em algo ruim, porque a finalidade, o porquê você está fazendo aquilo é ruim. Entende? E as circunstâncias. Aí voltemos ao exemplo do Congresso Nacional. Olha as circunstâncias. A gente está passando por um momento de expurgo, né? De limpeza da nossa sociedade, de purificação, que as pessoas precisam ser presas, precisa ser dado o exemplo para a sociedade. Aí o Congresso não permitindo que o presidente seja investigado. Que exemplo é esse que está sendo dado para a sociedade? Olha as circunstâncias, entende? Talvez se tivesse dúvidas realmente plausíveis de que o presidente não deveria ser investigado agora, mas só depois que concluísse o mandato, até poderia surgir uma situação dessa, né? Mas as circunstâncias atuais, elas não o permitem. E foi dado um péssimo exemplo para a sociedade, por isso. Um péssimo exemplo. Como que a gente não permite que uma pessoa seja investigada, gente? Então também são as circunstâncias na sua casa. Às vezes a gente pensa, não, eu não vou falar certa coisa e tudo mais para evitar confusão. Mas se você vê uma situação que está objetivamente errada no seu lar, objetivamente errada no seu ambiente de trabalho, é necessário que alguém, que o prego se levante, como as pessoas falam, né? Dar a cara a tapa. Você levantar o prego para tomar martelada, às vezes é isso. Essa é a função do cristão, do católico. Essa é a função. A pessoa que não crê nisso, ela vai se preocupar no seu bem-estar. Mas a pessoa que tem fé, a pessoa que crê, ela crê que tem uma força maior que olha por ela. E mesmo que você vá para a cruz, igual o nosso Senhor foi, você se una a Ele no sofrimento, por você sofrer alguma injustiça porque você está defendendo o que é certo, defenda o que é certo. Faça o que é correto.
custe o que custar, doe o que doer. Lembremos que o nosso prêmio está no céu, ao lado de Deus. Essa é a atitude da pessoa que crê. A pessoa que não crê não se preocupa com isso. E aí a gente volta para aquele início do programa, que eu citei as palavras de Nosso Senhor. O cristão deve ser o fermento na massa. O fermento, você não vê ele na massa depois que você mistura. Mas ele está ali, e se ele não estiver ali, ele não faz a massa crescer. Assim é o cristão na vida de sociedade, na vida de família. Ele está ali, ele pode até às vezes ficar invisível com as suas orações, com as suas penitências. Ninguém está vendo que você está fazendo aquilo. Que você às vezes está sofrendo uma injustiça. Ninguém às vezes pode estar percebendo. Mas aquele teu sofrimento, aquela injustiça, aquela oração, aquela penitência que você está fazendo, aquilo está fazendo a diferença na tua vida familiar, na tua vida de trabalho. O cristão tem que ser sal na terra. Porque o sal dá sabor, o sal conserva. Da mesma maneira, o cristão tem que dar sabor, o verdadeiro sabor das coisas de Deus na vida em família. Ele tem que conservar os verdadeiros valores, os bons valores na vida de família. Então, o cristão perde a sua função social. E Jesus fala, se o sal perde o seu sabor, ele vai ser jogado fora e pisado. Isso é a imagem do inferno, meus amados. E nós não queremos ir para lá. Por fim, ele usa a imagem da lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, escondido. Não, a lâmpada tem que brilhar. A lâmpada tem que iluminar o ambiente. Assim deve ser a vida do cristão. Então eu convido você, que você vá na sua missa dominical. Se você tiver muito tempo sem se confessar, vá procurar um sacerdote, faça seu exame de consciência, confesse, vá comungar, se una a Nosso Senhor. Não deixe de fazer a sua oração do seu terço, com Nossa Senhora diário, com a sua família, meditar um pouco da palavra de Deus, Tenhamos uma vida cristã e nos preocupemos com os atos morais. Não é porque está todo mundo agindo errado, não é porque nós vemos tanta confusão em nosso país, que nós vamos continuar agindo da mesma maneira, cometendo os mesmos erros. Não. Sejamos fermento, sejamos sal, sejamos luz no mundo. Que Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, São José, São João Batista possam nos iluminar, nos abençoar você que está nos ouvindo através da rádio, nos vendo através das redes sociais, que possa essa bênção, essas graças de Deus ser derramadas sobre cada um de nós. E se Deus quiser, no sábado que vem, por volta das 10 horas da manhã, vamos para o nosso segundo programa, A Voz da Fé, aqui na rádio Voz do Coração Imaculado, no 770M de Anápolis, dos Frades Franciscanos da Imaculada. Eu sou o Alessandro, na mesa de som está o Frei Lúcio, e vamos então ouvir a nossa música, a nossa marcha pontifícia, que é a nossa música que abre e que fecha o nosso programa Voz da Fé. Fiquemos com Deus e até sábado que vem. Paz e bem a todos. Deus
se vê.